Parte 2: Como o cérebro se desenvolve, como surgem os circuitos e a química do TDAH. Capítulo 6: Mundos distintos, hereditariedade e os ambientes da infância. A opinião pública tem sido marcada pelo fundamentalismo genético, crença de que quase todas as doenças e traços humanos seriam ditados pela hereditariedade. Matérias simplistas publicadas na mídia, com base em pesquisas semi-digeridas, declaram que as leis inflexíveis do DNA regem o mundo da biologia. Em 1996, se noticiou que, segundo alguns psicólogos, os genes determinam cerca de 50% da propensão humana à felicidade. O traquejo social e a obesidade são outras duas das muitas características humanas que hoje se alega serem genéticas. Abre aspas. Toda semana se descobre um gene associado a alguma doença ou um traço, observou ironicamente um colaborador do The New York Times. Com milhares ainda a serem descobertos, só nos resta imaginar o que é que existe por aí, ou melhor, aqui dentro. O gene de quem ama dançar quadrilha, o gene de quem ama culinária britânica, o gene de quem ama passar vergonha em programa de TV, fecha aspas. Verdadeiras ou não, as explicações genéticas limitadas para o TDAH e todos os outros distúrbios da mente têm os seus atrativos, elas são fáceis de entender. São socialmente conservadoras e psicologicamente tranquilizadoras. Não levantam a desconfortável questão, por exemplo, de como a sociedade talvez esteja erodindo a saúde de seus cidadãos, ou como a vida em família pode afetar a fisiologia e a estrutura emocional de uma pessoa. Como descobri por minha própria experiência, sentimentos de culpa são quase inevitáveis para pais e mães de uma criança tida como, entre aspas, problemática. E essa culpa costuma ser reforçada pelo julgamento desinformado de amigos, vizinhos, professores ou mesmo completos desconhecidos. Essa culpa parental, mesmo que mal atribuída, é uma dor que a hipótese genética ajuda a aliviar. Existe um componente hereditário importante no TDAH, a sensibilidade, tema do próximo capítulo. Mas eu não creio que qualquer fator genético seja decisivo no surgimento de traços de TDAH em uma criança. Os genes são códigos para a síntese de proteínas, que dão a uma determinada célula sua estrutura e função características. Eles são, por assim dizer, esboços arquitetônicos e mecânicos, vivos e dinâmicos. Se o esboço vai ou não se concretizar, depende de muito mais do que o gene em si. Depende, em sua maior parte, do entorno. Em outras palavras, os genes carregam potenciais inerentes às células de determinado organismo. Qual dos múltiplos potenciais será expressado biologicamente ou não é uma questão de circunstâncias de vida. Se fôssemos adotar um modelo médico apenas para fins de argumentação, uma explicação genética por si só seguiria inadequada. Distúrbios clínicos pelos quais a herança genética é total ou primordialmente responsável, como por exemplo a distrofia muscular, são extremamente raros. Poucas doenças são puramente genéticas, afirma Michael Hayden, renomado geneticista da Universidade da Colômbia Britânica e pesquisador da doença de Huntington. O máximo que podemos dizer é que algumas patologias são fortemente genéticas. A doença de Huntington é uma degeneração fatal do sistema nervoso baseada num único gene que, se herdado quase invariavelmente, causará o distúrbio, mas nem sempre. O Dr. Hayden menciona casos de pessoas com o gene que vivem até uma idade avançada sem qualquer sinal da doença em si. Mesmo no caso da doença de Huntington, deve existir algum fator protetor no entorno. Os genes podem ser ativados ou desligados por fatores socioambientais. Na população Cree do noroeste de Ontário, população indígena local do Canadá, por exemplo, diabetes é encontrado numa taxa 5 vezes superior à média nacional dos canadenses.
apesar da incidência tradicionalmente baixa de diabetes entre os povos originários. A carga genética do povo Cri não pode ter mudado em poucas gerações. Os responsáveis pelo aumento alarmante nas taxas de diabetes são a destruição do modo de vida fisicamente ativo desse povo, a substituição de sua dieta tradicional, pobre em gorduras e carboidratos, por dietas com alto teor calórico e os níveis de estresse muito aumentados. Embora a hereditariedade influencie o diabetes, ela não explica essa epidemia entre os povos originários do Canadá. Nem no restante da população da América do Norte veremos que, de modo semelhante, mudanças sociais estão fazendo cada vez mais crianças serem afetadas, por exemplo, pelo transtorno de déficit da atenção e hiperatividade. É fácil tirar conclusões precipitadas sobre as informações genéticas. Alguns estudos identificaram, por exemplo, determinados genes supostamente mais comuns entre pessoas com TDAH ou pessoas com depressão, com alcoolismo e dependência química. Mas mesmo que a existência desses genes seja comprovada, não há motivo para pressupor que elas possam sozinhos induzir o desenvolvimento do TDAH ou de qualquer outro transtorno. Em primeiro lugar, nem todo mundo com esses genes tem o transtorno. Em segundo, nem todo mundo com um transtorno terá esses genes. Estudos de fato mostram que, se pais ou irmãos tiverem TDAH, uma criança dessa família terá um risco estatístico aumentado de também ter. Além disso, o TDAH é encontrado com mais frequência em pessoas cujos parentes de primeiro grau são alcoólatras ou sofrem de depressão, de ansiedade, de dependência química, de transtorno obsessivo-compulsivo ou de síndrome de Tourette. Poderíamos concluir com isso que esse conjunto heterogêneo de síndromes relacionadas seja em grande parte hereditário. Mas pressupor isso seria como crer que, se existem 3 gerações de açougueiros, padeiros ou fabricantes de velas numa família, então o corte de carnes, a panificação e a fabricação de velas também devem ser genéticos. A atmosfera familiar na qual a criança passa seus primeiros e mais formativos anos tem um impacto preponderante no desenvolvimento de seu cérebro. É evidente que problemas do cérebro ou da mente, como TDAH, têm uma probabilidade muito maior de se manifestar em famílias nas quais os genitores também tenham essas disfunções ou problemas psicológicos. Seria espantoso se crianças criadas nesse ambiente intranquilo não desenvolvessem alguns dos mesmos problemas. Nenhum gene precisa estar envolvido para que esses problemas se disseminem dentro de uma família. Por muito tempo, os estudos de psicologia adotaram a concepção equivocada de que comparar gêmeos idênticos adotados por famílias diferentes poderia distinguir os efeitos da genética daqueles do entorno. Como gêmeos idênticos adotados por pais diferentes são expostos a condições distintas, pressupõe-se que quaisquer semelhanças nos traços de personalidade se devam à hereditariedade comum, já quaisquer diferenças de temperamento seriam atribuídos às diferenças no entorno. Esse equívoco influenciou muito o entendimento convencional do TDAH. Mostrou-se, por exemplo, que, se um dos gêmeos tivesse TDAH, o outro teria entre 50% e 60% de chance de também ter. O termo técnico para essa probabilidade é concordância. Um grau de concordância alto é, assim, a prova da causalidade hereditária. Mas só se ignorarmos a pergunta mais óbvia. Já que gêmeos idênticos têm exatamente os mesmos genes, por que a concordância não é mais próxima de 100% então? Ignora-se também um poderoso fator ambiental, que é a adoção em si mesma. Todo bebê humano precisa de um cuidador disponível e constante. Adotar um bebê significa separá-lo da mãe biológica, a cujo corpo, voz, batimentos cardíacos, biorritmos, o recém-nascido já estava acostumado na hora do parto. Não podemos simplesmente descartar o efeito devastador
que tal separação pode ter no impressionável sistema nervoso do bebê. Não são poucas as adoções, muitas delas examinadas em estudos publicados, que ocorrem vários meses ou até anos após o nascimento. Muitos bebês adotados precisam passar por vários cuidadores, sem uma figura materna única e disponível para lhes proporcionar o senso de uma relação estável e segura. Como a segurança emocional é uma necessidade absoluta do bebê humano, é espantoso que a adoção seja tantas vezes esquecida como uma influência possivelmente crucial. Como me disseram várias mães adotivas, também é fato que, mesmo quando o recém-nascido é adotado logo após o nascimento, por uma família amorosa e dedicada, pode levar um tempo para que se estabeleça entre mãe e bebê uma relação verdadeiramente simbiótica, de mão dupla, fisiológica e emocionalmente sintonizada. Esse processo seria mais fácil se essa mesma mãe tivesse carregado o bebê dentro do útero durante 9 meses. O útero, aliás, é outro ambiente que gêmeos adotados dividiram. O estresse sentido pela mãe durante sua gestação desequilibra seus níveis hormonais, em especial do hormônio do estresse, o cortisol. Tanto durante quanto após a vida intrauterina, o cortisol afeta diretamente o sistema nervoso em desenvolvimento. A grande maioria das gestações que terminam em adoção envolve mães submetidas a um forte estresse. São, com frequência, gestações indesejadas, muitas de adolescentes, que enfrentam pressões pessoais, familiares e sociais gigantescas. Bebês adotados, gêmeos ou não, costumam ter sido expostos a altos níveis de hormônios do estresse durante os 9 meses da gestação. Influência negativa para o cérebro em desenvolvimento, mesmo antes do nascimento. Por esses motivos, podemos esperar que toda criança adotada apresente um risco mais alto que o habitual de ter problemas psicológicos em geral e TDAH em particular, sem qualquer recurso a explicações genéticas. E, de fato, é o que observamos. Qualquer profissional de saúde que lide com TDAH se espanta com a grande proporção de pacientes, crianças ou adultos, que foram adotados na primeira infância. Um estudo de 1982 constatou que a taxa de adoção entre pacientes com TDAH na população clínica era 8 a 16 vezes maior que a prevalência de crianças adotadas na população em geral. Se você tiver TDAH, tem uma chance bem maior do que a média de ter sido adotado. Nada disso quer dizer que todos os bebês nasçam iguais ou que não existam diferenças congênitas importantes nos sistemas neurológicos entre um bebê e outro. Mães relatam perceber determinados aspectos característicos na personalidade de seus bebês já desde o nascimento e até antes. Alguns, por exemplo, podem ser mais difíceis de despertar, outros de acalmar. Alguns podem ser mais sensíveis, outros relativamente insensíveis a estímulos do entorno, como ruído ou toque. Stanley Greenspan chama isso de padrões de reatividade. Em seu livro de 97, A Evolução da Mente, ele observa que a mesma combinação de traços biológicos, exatamente o mesmo padrão de reatividade, pode vir a significar muitas qualidades humanas, positivas, ou então servir de base para características perturbadas. Se esses aspectos se tornarão talentos ou problemas, dependerá em suma de como a natureza da criança é cultivada, escreve ele. A diferença crucial são os ambientes nos quais as crianças são criadas. Examinar o TDAH, reconhecendo a importância do entorno, é uma abordagem inerentemente otimista. Se as causas ambientais são em grande parte responsáveis por um problema, talvez abordagens ambientais possam ser usadas para ajudar a solucioná-lo. Nos capítulos que falam sobre o tratamento do transtorno, veremos que mudanças positivas a longo prazo são de fato possíveis se mudarmos o contexto em que as crianças e até os adultos estão inseridos. Um exemplo dramático de como o entorno influencia a personalidade é a história da família Gilmore. 17 de janeiro de 1978, em Utah.
criminoso Gary Gilmore, condenado por duplo assassinato. Foi executado por um pelotão de fuzilamento após se recusar categoricamente a recorrer da sentença de morte, o que lhe valeu uma certa notoriedade internacional. A história dilacerante de sua infância, assombrada por violência familiar, alcoolismo, sofrimento, foi contada mais tarde por seu irmão Michael Gilmore no livro de memórias Tiro no Coração. Michael, caçula de 4 meninos, nasceu quando Gary tinha 11 anos. Teoricamente, se crianças criadas na mesma família dividiram o mesmo entorno ambiental, as diferenças entre irmãos teriam que vir da herança genética. No caso dos Gilmores, é fácil ver porque Michael, nascida numa fase de relativa estabilidade da família, sentia ter sido criada em um outro mundo. E porque a infelicidade da sua infância, como ele mesmo disse, foi tão radicalmente diferente da infelicidade da infância de seus irmãos. Mesmo sem tamanho abismo entre as duas experiências, o ambiente de cada irmão nunca é o mesmo. O entorno tem um impacto ainda maior nas estruturas e circuitos do cérebro humano do que se pensava há apenas 10 anos. É ele que molda o material genético herdado, e creio que seja o fator decisivo para determinar se as insuficiências do TDAH vão aparecer ou não em uma criança. Muitas variáveis influenciam o ambiente específico que uma criança vivencia, e a ordem do nascimento é uma delas. O irmão mais velho precisa suportar a dor de ver o amor e a atenção parentais serem direcionados ao novo integrante da família. O caçula talvez tenha que aprender a sobreviver num ambiente que contém um rival mais forte e potencialmente hostil. E nunca chega a conhecer nem o status especial, nem o peso de ser filho único. As expectativas parentais inconscientes têm uma probabilidade muito maior de pesar mais sobre o primogênito. Estudos históricos afirmam que a ordem de nascimento é uma importante influência na formação das personalidades, comparável ao sexo, comparável ao gênero, se for menino ou menina, A situação econômica dos pais pode estar melhor na época do nascimento de um dos filhos, ou então, como no caso da minha família de origem, circunstâncias históricas ou sociais podem ter enormes consequências no estado emocional dos pais, logo na personalidade das crianças. Filho de judeus, nasci em 1944 em Budapeste, Hungria, cometendo o erro de cálculo de vir ao mundo 2 meses antes da ocupação do meu país natal pelos nazistas, mais de um ano antes do fim da Segunda Guerra Mundial. O primeiro dos meus 2 irmãos nasceu 2 anos e meio depois, numa época já de paz, otimismo e gigantesco alívio emocional. Nem preciso dizer que o equilíbrio psicológico dos meus pais deve ter mudado radicalmente entre a data do meu nascimento e a do meu irmão, assim como o nível de ansiedade que eles transmitiram aos filhos. Meu irmão caçula nasceu no Canadá, menos de 2 anos após minha família e eu nos instalarmos no país como refugiados, sem um tostão no bolso. Tínhamos fugido da Hungria depois da Revolução de 1956, quando meus pais, então próximos da meia-idade, decidiram deixar para trás de uma vez por todas as inseguranças e atribulações do leste europeu. Felizmente, talvez eles não poderiam ter previsto as dificuldades de se adaptar a uma vida nova em outro continente. Seu terceiro filho chegou em meio a dificuldades econômicas e grandes incertezas sobre o futuro. Minha mãe recorda ter passado os 9 meses de gravidez chorando e ainda se sente culpada pela depressão pós-parto sofrida durante o primeiro ano de vida do caçula. 3 irmãos, e diria eu, 3 duplas distintas de pai e mãe. Não creio ser coincidência que tanto meu irmão mais novo quanto eu tenhamos recebido tratamento para depressão e TDAH. Nosso irmão do meio, não. Mesmo sem guerras mundiais, revoluções, imigração, irmãos criados na mesma casa quase nunca compartilham o mesmo entorno emocional. Mais exatamente, compartilham alguns ambientes, em geral os menos importantes, mas quase nunca o único cujo impacto na formação da personalidade é mais potente. Eles podem até morar na mesma casa, comer a mesma comida,
compartilhar muitas atividades. Esses são ambientes de importância secundária. Mas aquele que mais profundamente influencia o cérebro humano é invisível, que é a atmosfera emocional, da qual a criança vive durante os primeiros e críticos anos de seu desenvolvimento cerebral. O entorno invisível pouco tem a ver com filosofias e estilos de criação. Tem a ver, isso sim, com coisas intangíveis, e a mais importante delas é a relação entre os pais e o seu equilíbrio emocional como indivíduos. Isso também pode variar muito entre o nascimento de uma criança e a chegada de outra. Estou convencido de que a atenção psicológica na vida dos cuidadores durante os primeiros meses da criança é uma grande e universal influência no surgimento subsequente do TDAH. Voltaremos a isso nos próximos capítulos. Um fator oculto de grande importância é a atitude inconsciente que os pais têm com o filho. O que ou quem, no nível mais profundo, a criança representa para eles, o quanto eles se veem na criança, as necessidades que eles podem ter e subliminarmente esperam que a criança atenda, expectativas, Para o bebê não existe uma realidade abstrata, externa. O meio emocional com o qual o cercamos é o mundo tal como ele o vivencia. Nas palavras da psiquiatra infantil e pesquisadora Margaret Meller, para o recém-nascido, o pai ou a mãe, o cuidador, é o principal representante do mundo. Para o bebê e a criança pequena, o mundo se revela na imagem desse adulto, no contato visual, na intensidade do olhar, na linguagem corporal, no tom de voz e, acima de tudo, na alegria ou no cansaço emocional cotidianos exibidos na presença da criança, seja qual for a intenção de um genitor. São esses os meios pelos quais a criança recebe suas mensagens mais formativas, embora tenha uma importância primordial no desenvolvimento da personalidade. Essas influências sutis e muitas vezes inconscientes não são captadas por questionários psicológicos ou observações dos pais em contextos clínicos. Não há como medir a brandura ou um leve tom de ansiedade na voz, o calor de um sorriso, ou a profundidade dos vincos numa testa. Não temos instrumentos para avaliar a tensão no corpo de um pai ao pegar seu bebê no colo, ou para registrar se o olhar de uma mãe está anuviado de preocupação ou cristalino de tranquilidade e expectativa. Pode-se dizer que duas crianças nunca têm os mesmos pais, no sentido de que o cuidado parental que cada uma irá receber pode variar de modo significativo. Seja quais forem as esperanças, os desejos, as intenções dos cuidadores, do pai ou da mãe, a criança não tem uma experiência direta do genitor. O que ela vivencia é o cuidado parental. Então já vi dois irmãos discordarem veementemente em relação à personalidade do pai durante a infância. Nenhum dos dois precisa estar errado, sem entendermos que eles não receberam a mesma, entre aspas, paternagem ou maternagem, que foi o que moldou suas impressões. Já cheguei inclusive a ver uma mãe criar seus gêmeos idênticos, com uma diferença sutil, mas significativa. No caso dos Gilmores, 2 dos 4 irmãos, Gary e Galen, viraram homens, entre aspas, maus, e tiveram fins violentos, enquanto os outros 2, Frank e Michael, conseguiram conquistar a duras penas uma autoimagem respeitável. Ao relembrar a infância, Frank e Michael identificam claramente que seus pobres irmãos ficaram com o lado mais sombrio de seus pais, enquanto eles próprios foram, entre aspas, agraciados com mais leveza. Os efeitos do entorno no desenvolvimento do cérebro e na formação da personalidade variam de criança para criança. Como podemos observar, essas influências já são diferentes desde o início da vida. Elas também agem sobre indivíduos distintos, então o modo como o bebê reage ao entorno tem um impacto enorme na maneira como ele vai experienciar o mundo. Seria praticamente impossível duas crianças habitarem o mesmo ambiente, ainda que o mundo pareça exatamente o mesmo, até nos mínimos detalhes.